Bom, antes de seguir com os próximos casos, eu acho interessante a gente dar uma revisada no que a gente viu até então, porque de conceito mesmo só tem mais um caso para ser verificado, e a partir daí todos os outros exercícios normalmente são variações desses três casos iniciais. O que vai mudar vai ser um enunciado que vai puxar mais para um lado para o outro, mas esses três conceitos chaves, se a gente analisar os três e entender bem, a gente consegue fazer qualquer exercício. O primeiro caso que a gente viu aqui foi esse da quantidade de movimento quando a gente não tem pressão. Quando a gente tem pressão atmosférica tanto na entrada da mangueira quanto na saída. A gente resolvia esses exercícios aqui de maneira até mais simples. Você poderia usar o método gráfico ou fazer a decomposição nos eixos. São exercícios que o que a gente tem que lembrar aqui que não tem pressão na primeira seção dela, que a pressão é igual à atmosférica. Por isso, eles se tornam bem mais simples e a gente conseguia resolver eles até bem rápido, né? O que a gente tinha que lembrar aqui que se a gente fosse analisar pelo método gráfico, não que só desse para resolver por esse método, não, você poderia nem fazer esse desenho aqui e já começar resolvendo, que nem a gente vai resolver o próximo ali. Mas basicamente era isso, você tinha a variação na quantidade de movimento. A gente tinha, então, o que ocasionava isso aqui, o fluido estava indo numa direção, ele se choca com a superfície da mangueira e tem uma mudança na direção do escoamento que gera aquela reação que a gente calcula normalmente aqui. Nesses casos que a pressão interna era a pressão atmosférica, a gente verificava aqui, então, que a força necessária para segurar aqui era menor. Por isso que, normalmente, na vida real, a gente não precisa de duas pessoas, né? A força aplicada para segurar aqui é de boa, bem pequena. Resumindo, temos uma velocidade inicial, temos uma velocidade final. Essa alteração na quantidade de movimento se deu primeiramente, o fluido se chocou aqui na parede. Quando ele se choca nessa parede, ele aplica uma força. Essa força gera uma reação no sentido oposto. Essa reação é responsável por alterar a quantidade de movimento do fluido. E quando o fluido se choca com a mangueira, essa força que ele aplica na superfície da mangueira é sentida aqui fora e por isso que tem que ter uma força externa para equilibrar. Deixa a gente lembrar aqui, o primeiro exercício foi esse aqui. Foi bem simples, né? Tem esse algoritmozinho para resolver. Nesse exercício não foi necessário calcular a área, porque a gente vê aqui que a velocidade em x inicial é zero, então nem foi necessário calcular a velocidade em x, nem a área, porque ele também já te dá a vazão aqui, ó. A vazão mássica, ele já te dá que é 0,6 kg por segundo. Normalmente, a gente precisa desses dados da entrada e da saída referente à área e a velocidade de escoamento para a gente conseguir obter a vazão máxima e depois poder usar lá no final. Mas esse exercício aqui foi bem introdutório, basicamente para aplicar as fórmulas, né? Ele só pediu aqui a força para manter a mangueira estacionária na horizontal. Então a gente só vai precisar calcular a quantidade de movimento em x. Bem de boa. Lembrando que essa alteração na quantidade de movimento gera uma força nesse exercício aqui, tanto em x quanto em y. Você vai ter uma componente x, uma componente y, mas ele só está pedindo a componente em x, por isso que a gente vai aplicar direto em x. Se a gente fizer a continha aqui, vai ficar força em x é igual a 0,6, multiplica. A velocidade final, foi o dado de entrada aqui, 25 metros por segundo. Então você vai colocar aqui 25 metros por segundo. A velocidade inicial, ele não dá pra gente aqui, mas você vê que pelo desenho, você tem que arbitrar aqui. Pra falar a verdade, esse enunciado é até um pouco dúbio, né? Porque se a gente fosse mais crítico, a gente poderia ver que essa mangueira não faz 90 graus com a horizontal, né? Mas para resolver esse exercício, você tem que colocar isso como premissa, né? Que o fluido está entrando aqui somente na vertical e está saindo somente na horizontal. Com isso, você nem precisa da velocidade inicial, porque se você fizesse aqui para calcular a velocidade inicial em y, seria o valor que a gente precisaria ter, e o valor em x seria zero. Mas aqui não é necessário. Resumindo, não é necessário. Aqui a gente vai colocar então só velocidade inicial é zero, porque aqui estamos aqui só analisando a variação na quantidade de movimento no eixo x. Se a gente tivesse que calcular a força resultante direitinho aqui, para usar depois em módulo, não teria como, porque a gente não tem aqui a velocidade inicial em y. Mas ele também é bem claro quando ele pede somente a força horizontal. Então, com essa fórmula aqui, se a gente bater na calculadora, a gente vai achar
Força em X é igual a 15 newtons. Tá, força 15 newtons. Você tem que lembrar que a gente sempre calcula com essa fórmula da quantidade de movimento a força que a superfície está fazendo, a força que está gerando a mudança na quantidade de movimento. Ou seja, essa força que reage quando o fluido se choca. Então, aqui é a força de reação. O fluido se choca aqui na parede da mangueira. O fluido se choca aqui. A reação, quando o fluido se choca, é nesse sentido. Essa reação faz o vetor mudar de direção. O vetor velocidade, que no começo estava nessa direção, ele sai nessa direção devido a essa força de reação da superfície. Se ele te pedir a força que o fluido aplica, é a mesma força que você calcula com essa fórmula, que é essa força aqui de baixo. Essa aqui é a força de reação. Se ele pedir a força que o fluido aplica, é o mesmo valor, só que no sentido oposto. Então aqui seria a força que o fluido aplicou na direção X. Na direção X é igual a menos 15 newtons. Se a gente analisar aqui, né? Seria negativo, seria um vetor do segundo quadrante. Vamos colocar aqui, ó. Seria um vetor do segundo quadrante e a componente x dele seria negativa. Esse foi um caso bem simples. Dá para resolver ele pelo método gráfico, dá para resolver ele, se a gente fosse fazer pelo método gráfico aqui, estaria bem de boa, era só resolver esse triângulo aqui. Lembrando, a fórmula, por mais que nesse caso aqui ele só pediu em x, você tem que fazer em x e em y, e se ele pedir o módulo, você tirar o módulo depois do vetor. Mas esse caso foi bem só para ir aquecendo os motores. O próximo caso que a gente fez ali, esse aqui eu acho mais interessante, porque ele é um exercício mais completo. Esse exercício aqui eu já resolvi ele diretamente fazendo a decomposição dos vetores. Não apliquei o método gráfico. Não gosto muito do método gráfico para resolver isso aqui. Eu gosto já de seguir esse algoritmo aqui. Aqui a gente vai até usar ele passo a passo para repassar direitinho. E do jeito que tem esse algoritmo de resolução aqui, normalmente eu consigo resolver qualquer exercício de quantidade de movimento. Às vezes tem que pensar mais um pouquinho, porque o enunciado tenta te enganar. Mas basicamente é isso. Você vai separar nos dados da entrada do escoamento, os dados na saída e os dados sobre o escoamento. Você vai calculando aqui. Vamos calcular primeiro a área. Então vai ficar 0,031 metros quadrados. Lembrando, né, a nossa fórmula πd ao quadrado sobre 4. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou basicamente pegando os dados que temos aqui sobre o exercício e calculando. Por que eu estou calculando a área aqui? Porque eu vou precisar calcular a vazão máxima. Só isso. Porque ele já te dá o módulo da velocidade. Lembrando, o módulo da velocidade, se ele não te desse essa velocidade, que os exercícios mais avançados não te dá, você com a vazão e com a área da seção transversal, você conseguiria calcular Q é igual a V vezes A. Você isola aqui a velocidade, você conseguiria achar. O módulo da velocidade é dado também, lembrando que aqui é só o módulo. A gente vai ter que decompor ele em X e em Y. Esses exercícios iniciais, pressão é ATM. A gente não vai calcular módulo de força de pressão, a gente não vai precisar de pressão em X e em Y, a mesma coisa aqui, ó, é ATM. Não vamos precisar calcular isso, porque esses exercícios são os iniciais. A área de saída aqui é irrelevante, que ela é igual a de entrada. E a gente não vai precisar disso aqui. Lembrando que se tivesse um estrangulamento na seção aqui, ó, supomos que a velocidade aqui saísse fosse assim. Tivesse uma redução na seção ali na saída. Aí você teria que calcular outra área e você teria que calcular outra velocidade, porque a velocidade de saída em módulo é igual à velocidade de entrada, 4 metros por segundo. Por que isso? Equação da continuidade. Área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Se a gente tem áreas iguais, se a gente cortar aqui, ó, a gente vai ficar com velocidades iguais. Nesse caso, não é necessário calcular o módulo novamente. Depois de você colocar esses dados mais básicos, a gente agora consegue calcular aqui a vazão máxima, né? Que é ρVA. Ele está pedindo aqui que é água. Então, se a gente calcular aqui a vazão máxima, vai ficar 125,66 kg por segundo. Agora a gente decompõe os vetores aqui. Aqui é interessante. Esses exercícios, o que você pode errar? Você pode errar agora aqui na decomposição do vetor. Você fala, pô, mas decompor um vetor é muito simples. Ah, mas você pode esquecer, por exemplo, que ele é um vetor do quarto quadrante, que a componente y dele, se a gente olhar aqui, ó, a componente y dele é negativa. E quando você está tratando de vetores, você precisa informar módulo, direção e sentido. Se você informa qualquer um desses dados errado, seu exercício vai ficar errado.
Então lembra, sempre quando você estiver trabalhando com vetores, analisa de que quadrante ele é e as componentes dele, se é positiva ou negativa. Nesse caso aqui, a gente fizer a decomposição, vai ficar V vetorial é igual a V cosseno de 60 I menos V seno de 60 J. Se a gente fizer essa continha aqui, para a gente já ir ganhando tempo, vai ficar 2I menos 3,46J. Na saída, ele só sai com a componente só em X, ele sai só na horizontal. Então você pode colocar aqui um módulo e colocar um mais zero aqui. Eu coloco esse mais zero só para lembrar que eu passei por isso, que eu analisei. Com esses dados, a gente consegue resolver o exercício. Temos tudo o que precisamos aqui. Então vamos calcular a força em X. A força em X é igual a 125,66. Velocidade final em X. Velocidade final em X é 2. 2 não, 4. Velocidade de saída aqui, ó. 4 menos velocidade inicial em X. Então, velocidade final, agora velocidade inicial. 4 menos 2. Se a gente calcular aqui, a força em X será igual a 251,33. 251,33 newtons. Fazemos a mesma coisa agora em Y. Força em Y é igual a vazão mássica não muda. Lembrando que pela equação da continuidade aqui a vazão mássica nunca vai mudar, a não ser que a gente tenha múltiplas saídas, mas aí é outro tipo de exercício. Velocidade final em Y. Se a gente olhar aqui, a velocidade final em Y é 0. Por isso que eu gosto de colocar isso aqui, porque depois é só olhar, não precisa nem mais pensar muito. Velocidade final, velocidade de saída em Y, 0. Menos velocidade de saída em Y, menos 3,46. Lembrando, esse menos aqui que eu estou usando é da fórmula. Esse é da fórmula. E você coloca a componente vetorial lá do vetor com o seu devido sinal. Menos 3,46. Isso aqui é o que a gente pode errar. Bobear, não colocar o sinal do vetor direitinho aqui, do quadrante correto. Aí você também, na hora de colocar aqui na fórmula, você esquece desse sinal de menos. Aí você vai obter uma força, só que no sentido errado. Se a gente fizer aqui, então, a força em Y vai ser igual a 434 ou 439. 125,66 vezes 3,46. 434,78. Então fica 434,78 newtons. Essa é a força de reação da superfície. Se a gente fizer aqui uma recapitulação, o que está acontecendo aqui? O fluido se choca nessa superfície aqui. Quando o fluido se choca nessa superfície, existe uma força de reação da superfície, nesse sentido, subindo. As duas componentes são positivas, se a gente olhar aqui, ó. Tanto em X quanto em Y, as componentes são positivas, então é um vetor do primeiro quadrante. Essa aqui é a força de reação da superfície. E se a gente se fosse pedido pra gente aqui a força que o fluido aplica na superfície, o mesmo vetor, só que no sentido oposto. Então ele seria negativo em Y, negativo em X, seria um vetor do terceiro quadrante aqui. Ok? Vamos ver aqui, ele pede pra gente, determina o módulo da força. Então para você tirar o módulo aqui, você faz Pitágoras. Então, módulo da força é igual a, você vai te fazer ali, raiz de força em X ao quadrado mais força em Y ao quadrado. Se você fizer isso aqui, a gente obtém 502,19. É igual a 502,19 newtons. Ele pediu o módulo. Essa seria a resposta final. Aqui não tem muito segredo. Se você seguir esse algoritmo de resolução, você resolve qualquer um desses tipos de exercício aqui. Agora vamos para o próximo. Esse próximo aqui foi o primeiro caso que agora a gente está vendo os casos mais reais. Isso aqui de pressão interna ser igual à atmosférica não faz muito sentido se a gente ver mais futuramente quando a gente estiver analisando a matéria de condutos livres, condutos forçados. A gente vai ver que numa mangueira a pressão interna ser igual à atmosférica é meio difícil. Isso será mais um escoamento em canais, redes de esgoto. Aí a gente vai ter uma superfície livre menos num conduto fechado assim. Mas enfim,
Esse aqui é o segundo caso, Adriano. Ó, você colocou tudo primeiro, pressão, não. Esse aqui é o segundo caso. Agora a pressão interna é maior do que a pressão atmosférica. O que isso faz? Faz o seguinte, até então a gente estava vendo aqui, se a gente imaginasse o escoamento, ambos os lados tinham pressão ATM, correto? Aqui era ATM e aqui era ATM. Então o escoamento estava se dando basicamente pela gravidade, pelo desnível. A gente até fez lá a continha do Bernoulli para calcular o quanto esse bonequinho aqui que se chama Geraldo conseguiria ficar do seu cachorrinho Barack Obama. Vamos até colocar ali no lugar certo, né? Aqui, o escoamento se dá basicamente pelo desnível. A carga hidráulica é o que a gente até calculou, né? Que a velocidade é igual a raiz de 2GH. Nesse outro caso aqui, agora a pressão é maior do que a atmosférica e a gente não trata da maneira tão simples que a gente vinha analisando. Vai ter uma componente de força a mais ali. Eu até fiz aquela analogia de que eu gosto de pensar como a pressão que... Essa pressão ela age aqui na entrada. Eu gosto de pensar nessa pressão como uma força que empurra o escoamento. A gente tem o escoamento aqui, a seção transversal. Eu dei o exemplo da seringa. A pressão a gente contabiliza como uma força que empurra o escoamento. Por isso que ele é mais agressivo. Por isso que também a variação na quantidade de movimento se dá de uma maneira mais brusca, e agora teremos uma força de reação aqui muito maior, por isso que a gente viu o exemplo do carro de bombeiro, é mais complicado você lidar com esse tipo de escoamento. Aqui, na hora de resolver, mesma coisa, calculava as áreas, então vamos calcular a área que ele já deu, né? Então, área 1, 20 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Velocidade de entrada. Velocidade de entrada não foi dado, a gente vai ter que calcular. Área de saída, 8 vezes 10 na menos 2 metros quadrados. Agora, com isso, a gente tem aqui a vazão em litros. Vazão em litros você já pode usar como vazão máxima. 6 kg por segundo. Por quê? Lembrando, 1 litro é igual a 1 kg. A fórmula lá que usamos para vazão máxima seria M ponto igual a ρVA. Se isolarmos a velocidade ali, fica a velocidade é igual a M ponto dividido por ρ vezes a área. Então, com isso, agora a gente consegue calcular as velocidades tanto na entrada quanto na saída. Se a gente fizer a continha aqui, velocidade de entrada 3 metros por segundo, velocidade de saída 7,5 metros por segundo. Lembrando que isso aqui é o módulo. Agora a gente tem que decompor essa velocidade em x e em y. Quando a gente decompor aqui, na saída está na horizontal, então a gente não precisa aqui 0 em y, temos 7,5 em x. Agora, para decompor na entrada, vai ser V vetorial é igual a V cosseno θ i mais V seno θ j. Lembrando de sempre analisar quando você for bater o vetor, se é do primeiro, do segundo ou terceiro quadrante, enfim, de que quadrante ele é. Quando a gente bater isso aqui, você vai ver que vai estar as duas componentes positivas. Teremos 62. Não, 62 não, tá maluco. Vou bater a continha aqui. Tô olhando no lugar errado. 1,5i. 1,5i. J 2,6. Lembrando, analisar sempre o sinal do vetor. E aqui vai dar 2,6. Isso aí. Esses dados aqui, pressão. Pressão ele deu pra gente, pressão em 1 não deu pra gente. Teremos que usar o Bernoulli. Então, se a gente olhasse aqui para calcular a velocidade, a pressão, ali usando o Bernoulli, iríamos chegar na expressão P1 é igual a gama, que multiplica V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, dividido por 2G,
mais o ΔH, que é o Z1 menos Z2, que é a diferença de nível dos locais, mais a perda de carga de 1 para 2. Quando a gente calcula isso aqui usando Bernoulli, chegamos em pressão em 1 é igual a 63,625 Pascal. Então vou colocar aqui a pressão, 63,625 Pascal. A força relacionada à pressão, a gente viu que se pressão é igual a força sobre área, a gente passa multiplicando aqui a área, ficamos com força é igual a pressão vezes a área. A gente está analisando a força nessa seção aqui de baixo. Lembrando, a força eu imagino sempre como a pressão sempre como uma força que está empurrando o fluido nesse caso. Se a gente dividir aqui, multiplicar pela área, vamos pegar ali 63,625 vezes a área que calculamos. Calculamos não, foi dado, né? 20 vezes 10 na menos 4. 127,25. Essa é a força de pressão, que eu relacionei a pressão. 127,25 newtons. Agora temos que fazer a decomposição dessa força tanto no eixo X quanto no eixo Y. Lembrando sempre, vetores, considerar o sinal dele, de que quadrante ele pertence. Se a gente fizer isso aqui, vai dar 63,62 em I, mais vetor do primeiro quadrante, 110,2 em J. Aqui do outro lado, estamos descarregando na atmosfera, não precisamos. Com isso, não precisaremos disso aqui, não precisaremos disso aqui. A gente vê agora que o único caso que a gente não tratou ainda, já dá para dar um spoiler do que vem por aí, será esse caso que a gente descarrega não na atmosfera, no caso que a pressão no local onde está sendo descarregada é diferente de atmosférica. Então se a gente fizer agora aqui, um outro detalhe que apareceu com esses exercícios com pressão, a gente agora, a força de reação, a gente arbitra positivo e verifica o sinal depois. A gente sempre arbitra positivo. Lembrando, força de pressão vai depender do sinal. A gente vai ter que fazer a decomposição aqui no referencial cartesiano e ver se a componente é positiva ou negativa. Não tem fórmula pronta nesse caso da força de pressão. A força de reação colocamos positivo e analisamos depois. Então vamos lá. A força de reação em X, eu vou jogar a força de pressão para o outro lado. Vai ser igual a 125, já completando aqui, né? 125, opa, viajando. 125 não. Aqui é a máxima, né? 6 que multiplica velocidade final em X. Velocidade final em X, essa na saída aqui, 7,5. 7,5. Menos velocidade inicial em X, 1,5. 1,5. Você vai jogar a força de pressão para o outro lado. Nesse caso aqui, a força de pressão em X é positiva. Quando jogamos para o outro lado, ela vai negativa. Fica menos 63,62. Então, se a gente fizer isso aqui, vai ficar 6 vezes 6... 7,5 menos 1,5 é 6. 6 vezes 6, 36. 36 positivo, menos 63,62 negativo. Vai dar, então, a força em X vai ser igual a menos 27,62 menos 28. Menos 28 newtons. Mesma coisa agora fazemos em Y. Força de reação em Y, vamos manter arbitrado positivo, é igual 6, eu vou jogar agora, já vou jogar aqui para o outro lado. Vou começar a escrever ali 6, que é a vazão máxima. Multiplica velocidade final em Y. Velocidade final em Y é 0, descarrega só na horizontal. Então vai ficar 0 menos velocidade de entrada em Y. 2,6. Menos 2,6. 2,6. Se a gente fizer essa continha aqui... não. Estou esquecendo de jogar a força de pressão. A força de pressão positiva tanto em X quanto em Y. Eu vou jogar ela para o outro lado. Ela vai ficar negativa. Menos 110,2. Se a
Se a gente fizer essa continha aqui, vai ficar negativo aqui, força de reação em Y é igual a menos 125,8 menos 125,8 newtons. 125,6 para já ficar igual o gabarito. Então, o que a gente fez aqui? Esses resultados deram negativos porque a gente arbitrou no sentido errado. A força, na verdade, quando a gente arbitrou que tanto a componente X quanto a componente Y eram positivas, a gente arbitrou que a força de reação, quando o fluido se chocasse aqui com a superfície, quando ele se chocasse aqui, a gente arbitrou que a força de reação seria para cima, no primeiro quadrante aqui, ó. Colocamos aqui. Que se você olhar é até absurdo. Porque jamais ele iria reagir no mesmo sentido que o fluido se choca. Mas é importante você abstrair isso porque o sinal vai te dar o resultado. A gente colocou tanto X quanto Y positivo, mas na verdade o resultado que a gente obteve foi tanto X quanto Y negativo. É um vetor, na verdade, do terceiro quadrante. Isso aqui que é a força de reação. Então basicamente foi isso. A gente só arbitrou no sentido errado. A força que ele pede determinar as componentes horizontal e vertical da força aplicada pelo fluido. A força aplicada pelo fluido é igual à força de reação, só que no sentido oposto. Então, se a gente colocar aqui a força que o fluido aplicou em X é igual a essa mesma força que a gente calculou, só que positiva. Então, ela é igual a mais 28 newtons. E a força que o fluido aplicou em Y é igual a 126 newtons. Se a reação foi nesse sentido, foi porque a ação foi no sentido oposto. Se é só nesse caso aqui, vetor do primeiro quadrante, X e Y positivo. Então essa aqui seria a resposta. Você vê que dá um pouquinho mais de trabalho, mas se você seguir isso aqui, resolve qualquer caso. Você não pode esquecer de calcular a pressão. Para calcular a pressão usamos Bernoulli. Aplicar o Bernoulli normalmente nesse ponto onde precisamos saber a pressão. Aqui não sabemos, mas aí você vai escolher algum ponto fora do duto, porque aqui você sabe que é ATM. Aí você vai conseguir chegar nessa expressão pro Bernoulli aqui. Eu digo até, essa expressão aqui pro Bernoulli, se você lembrar dela, você calcula direto já a pressão. Depois você calculou a pressão, você multiplica pela área da seção. Nesse caso aqui, estamos analisando essa seção aqui, né? Analisando a força devido à pressão nessa seção aqui. Depois de calcular a força de pressão em módulo, faz a decomposição em X e em Y. E a gente joga aqui na fórmula da quantidade de movimento. Então, o que a gente vai ter agora pro próximo caso? Isso aqui é só cenas do próximo capítulo. Nós teremos os casos que tem um redutor de seção. E quando temos uma redução na seção, a gente já viu lá que pelo Bernoulli, quando a seção reduz, se a gente lembrar aqui também da equação da continuidade, área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Quando a área da seção diminui, a velocidade aumenta. Se a gente analisar aqui a expressão do Bernoulli, se a velocidade aumentou, para esse valor aqui se manter constante a pressão vai ter que diminuir. Aí o que a gente vai ter agora? A gente imagina um tubo gigante aqui, a gente só está analisando um pedaço onde tem a redução. Ele vai vir com uma certa pressão de um lado, e quando tem essa redução de seção, pela fórmula do Bernoulli aqui, a gente vê que tem uma variação na velocidade, e para isso a pressão diminui. Então a gente agora vai ter um P1 menos P2, sendo que agora a gente não vai ter mais, quando a gente fazia os nossos exercícios, tanto a entrada quanto a saída, a gente conseguia colocar os dados de entrada. Na entrada, analisava a pressão usando o Bernoulli, e na saída a gente jogava como atmosférica e nem precisava associar nenhum tipo de força lá. Simplesmente você zerava tudo isso aqui, ó. Isso aqui a gente deixava tudo como zero. Agora não, a gente vai ter que analisar aqueles casos ali, em cada caso a gente vai ter que analisar aquilo ali. Se a gente ver agora, essa vai ser a expressão que a gente vai começar a usar, que vai ter todos os casos. A gente vê aqui que a pressão 1 menos a pressão 2 vai estar relacionada à variação na velocidade. O que vai mudar agora, a gente vai continuar arbitrando a força de reação positiva, porque a gente não tem necessidade de ficar pensando muito, põe ela positiva se o resultado der negativo foi porque a gente arbitrou no sentido errado. Continuaremos tendo uma força de pressão que a gente associa no sentido do escoamento do fluido, que a gente associa como está empurrando. E agora, quando tiver essa redução, a gente vai ter uma força de pressão agindo no sentido oposto, que nem a gente pode ver aqui, ó, no Bernoulli. Pressão 1 menos pressão 2 está relacionada à variação da velocidade. Então agora a gente vai ter aqui esse terminho da força de pressão 2 subtraindo nesse sentido.
E aí, com isso, a gente vai conseguir resolver qualquer tipo de exercício, basicamente. Porque se descarrega na atmosfera, esse caso aqui é zero. Se não tem força, não tem pressão, isso aqui é zero. Chegamos naqueles casos iniciais que a gente estava fazendo, que é basicamente só o escoamento devido à gravidade. Se tem força de pressão, esse aqui foi o primeiro caso que a gente viu. Ainda sendo zero do outro lado, descarregando para a atmosfera. E agora, vamos fechar com chave de ouro. Vai ter pressão para tudo quanto é lado. Bom, é isso. Esse foi o resuminho do que a gente viu até agora. Eu acho que se você guardar isso aqui no coração, cada conceito desse, não tem como não ir bem.